Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast, o canal que traz todas as informações, tendências, curiosidades sobre o setor de cibersegurança. Inclusive, se você ainda não segue os nossos canais, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, siga nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. E falando em tendências, hoje a gente vai trazer um assunto que está muito em alta no mercado de cibersegurança, que é a cibersegurança como serviço, ou do termo em inglês, né, Cybersecurity as a Service. E para falar desse tema, a gente trouxe dois profissionais que entendem muito desse assunto, que é o Daniel Porta e o Daniel Machado, da Danresa Security Network. O Daniel Porta é o vice-presidente de operações em cibersegurança da empresa, e o Daniel Machado, ele é o diretor executivo de relacionamento da Danresa. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por participarem do nosso podcast. Obrigado a você, Marina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Obrigado. E eu queria começar, assim, para o pessoal, né, conhecer melhor vocês. Queria perguntar como que vocês vieram parar no mundo da cibersegurança, contar brevemente aí a história de vocês no setor. Pode começar, o Daniel Porta. Então, eu trabalho com TI já há muito tempo, né? Vai fazer mais de 20 anos que eu estou na área, mas eu comecei muito por tendência do meu pai, né? Meu pai vem da área também de TI e ele meio que tendenciou já um caminho dessa área de TI, de informática, né? Desde que eu era pequeno. Então, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um computadorzinho que chamava Hotbit. E esse era um computadorzinho que ele me deu com a intuição de eu começar a traçar aí um caminho, uma jornada pela informática. Eu comecei a Vai influenciar desenvolver, mesmo. bem influenciado, né? Não tinha muita escolha, mas gostei muito. Eu ganhei o computador e comecei a desenvolver, né, em cima desse computador, com 12 anos, né, eram programas mais educativos, e aí comecei a trilhar aí uma carreira pela programação. Então eu comecei com a parte de desenvolvimento de software, né? Trabalhei em grandes empresas, fazendo sistemas bem, até alguns conhecidos de mercado. E depois, em algum momento, eu comecei a virar o caminho para a área de cibersegurança. Fui mudando aí, eu gostei, me apaixonei pela área de cibersegurança. E, inclusive, eu comecei a usar conceitos de desenvolvimento de software em cibersegurança, na parte de automação. Então, teve aí a influência do meu pai com relação à carreira. Que legal. E você, Machado? Lá no final dos anos 90, eu ainda adolescente fui fazer um curso técnico de eletrônica aqui em São Paulo, numa escola. E quando eu saí de lá, alguns amigos meus arrumaram estágios, etc., em empresas de tecnologia, e eu comecei instalando o PABX, né? E depois de um tempo, eu acabei migrando para a área comercial, porque eu tinha um gestor que pensava que eu gostava bastante de conversar, etc., que eu me dava bem na área comercial. E de lá estou até hoje, né? E, evidentemente, eu trabalhei em várias outras empresas, na parte de infraestrutura de TI, etc. E nos últimos 10 anos, né, tenho me dedicado aí a cybersecurity, e dos últimos 10, os últimos 7 na Danresa. Então, em resumo, foi isso. Que legal. E hoje a gente está aqui então para falar da cibersegurança como serviço, né? A gente, a gente tem falado bastante, né, de como as empresas hoje elas têm mais consciência, né, da importância da cibersegurança. Já é um assunto que está bem na pauta de todos os executivos, né? Inclusive, especialmente pelo aumento, né, constante aumento de ataques cibernéticos que a gente vê. A Fortinet, os dados do FortiGuard Labs da Fortinet, né, do ano passado, diz que só no Brasil foram mais de 103 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos aqui no país. E aí tem a questão do ransomware, que também está super, né, popularizado. A gente sabe que as ferramentas dos cybercriminosos estão cada vez mais avançadas. E as empresas têm consciência disso, só que ainda tem muitos desafios, né? Como a falta de profissionais na área, às vezes as infraestruturas, né, dessas empresas ainda estão muito complexas. Então, as empresas ainda enfrentam bastantes desafios, né, na área de cibersegurança. Como que os serviços, então, né, eles podem abordar esses desafios? Expliquem para a gente um pouquinho esse conceito, então, da cibersegurança como serviço. Bom, nós todos sabemos que a cibersegurança é um conjunto aí de medidas e práticas adotadas para proteger sistemas, redes, contra ameaças cibernéticas.
Sabemos, por exemplo, que ela engloba, inclusive, a prevenção, detecção, resposta a ataques, e tem o objetivo de manter conformidade, integridade e a disponibilidade das informações. Tendo esse conceito em mente, a gente leva isso para a cibersegurança como serviço, né? Que traz para nós uma abordagem em que as empresas terceirizam suas necessidades de segurança para provedores especializados. Então, Ah, por exemplo, ao invés de elas criarem internamente toda a infraestrutura e contratar profissionais qualificados, né, que, como você bem disse, né, é um desafio, né, trazer profissionais qualificados para uma empresa, as organizações elas acabam contratando um provedor, né, de cibersegurança como serviço para oferecer essas soluções de seguranças abrangentes. legal. E com a conversa, né? Quando vocês conversam com os clientes, então, que tipo de demanda eles têm, né? Quais são as principais preocupações e como que os serviços, então, poderiam ajudar, né, nesses pontos? Eu penso que assim, as preocupações são as mais diversas, né? Hoje, principalmente o CISO, né, o gestor de segurança de informação de uma empresa, ele tem que se preocupar, evidentemente, com todas as ameaças externas, né, que eles está sob condição de sofrer, quanto também as ameaças internas, né? Então, hoje a gente vê que é uma preocupação do CISO não só contratar uma empresa de cibersegurança como serviço especializada, mas também ter um apoio dessa empresa no sentido de educar os seus colaboradores, né, nas suas práticas diárias que contribuem com a segurança da empresa, né, porque muitas vezes as ferramentas elas não são suficientes para mitigar uma ameaça sem que precise de uma colaboração do bom uso das ferramentas pelos colaboradores da empresa, né? Acho isso, essas duas são as principais preocupações, né, Dani? O que você acha? Sim. Não, com certeza, Daniel. E a gente tem visto muito, né, uma preocupação crescente com relação às ameaças cibernéticas, né? Então, por exemplo, né, o monitoramento de ameaças é um dos principais motivos de contratação desse serviço. Por quê? Porque o monitoramento de ameaças, ele envolve fazer uma monitoração de toda a rede e de todos os sistemas, buscando atividades suspeitas e maliciosas, né? Então, tendo isso em mente, os provedores de cibersegurança eles estão utilizando tecnologias avançadas, né? Como, por exemplo, análise de comportamento e inteligência artificial, para conseguir detectar e responder à ameaça em tempo real. Então, voltando para um cenário, né, de uma empresa de diversos segmentos, né, que tem uma equipe técnica, né, reduzida, né, limitada, né, tanto em quantidade de pessoas, né, e muitas vezes até de conhecimento, né, porque o foco da empresa, o segmento da empresa é outro, né, e não o de cibersegurança, ter uma empresa terceira se responsabilizando por esse cuidado é extremamente importante, né? E aí a gente volta até na primeira questão, né? Você consegue, com essa contratação de um provedor, né, de cibersegurança como serviço, reduzir custos, né? Reduzir custos no processo todo, né? Porque você não precisa ter uma equipe inchada, né, de pessoas de diversas áreas. Você evita o problema, né, de ter que continuar tendo uma retenção desses profissionais, né? Porque muitas vezes você contrata o profissional, você treina esse profissional e quando ele está no ponto que você quer, ele vai embora, né? Se não é uma empresa que é do segmento de cibersegurança, né? E você também consegue contratar os serviços de uma maneira granular. Você contrata só os que você precisa. Então, por exemplo, se a empresa está preocupada com o monitoramento de ameaças, ela vai contratar essa camada de serviço, né? E aí a gente tem outros tipos de serviço, né? Parte de proteção de endpoints, né? Por exemplo, hoje nós sabemos qual que é a menina dos olhos dos atacantes. Eles querem entrar no endpoint, né? Eles querem chegar até o teu celular, até o teu desktop, até o teu notebook, né? Então, é um desafio proteger os endpoints. Ou no caso de empresas do setor industrial também, né? Que tem essa questão de endpoint, é bem... É bem importante. Imagina quando a gente pensa no conceito de BIOD, né? Onde as pessoas, os usuários trazem
para dentro do ambiente corporativo os seus dispositivos pessoais, né? Como é que fica a segurança disso, né? A preocupação para garantir que esses dispositivos que entram dentro da rede ali sejam seguros, né? Sim. Não representem uma ameaça. E aí a gente tem aí as soluções, né, de antivírus, de firewall, de criptografia, né, que vão manter esses ambientes atualizados. E é interessante que quando a gente fala dessas soluções e a gente leva para o lado da cibersegurança como serviço, a cibersegurança como serviço, ela pode ir além de simplesmente cuidar, né, daquilo que já está implantado de solução. Ela pode levar soluções como serviço. Ela pode levar essas soluções. Então, vamos trocar o teu antivírus, vamos trocar o teu firewall, vamos colocar uma solução que melhor vai proteger o seu ambiente. E, de repente, fazer isso tudo como serviço, né? E aí a gente entra, né? Gerenciamento de identidade de acesso, a parte de pen test, que é muito importante, scan de vulnerabilidade, resposta a incidentes. Então, são camadas de serviços que a empresa de cibersegurança, como serviço, pode levar para a empresa que está contratando ou terceirizando com ela. Sim, e é bem essa questão mesmo de assessoria, de consultoria, né? E não apenas, né, a contratação terceirizada de algumas tecnologias, mas você ter aí um especialista na área que você precisa, né, para, vamos supor, uma trajetória para nuvem, né? Você pode ter uma consultoria de nuvem para esse momento que você está, né, fazendo a sua trajetória para nuvem. Ou, né, a questão de monitoramento de ameaças, né, que nem a gente, né, na Fortinet tem o FortiGuard Labs. Então, assim, algumas assessorias especializadas e pontuais para o que cada empresa precisa, né. Tem também, né, um serviço, por exemplo, que monitora as atividades externas, né, dos atacantes, o que esses atacantes sabem de sua empresa, o que eles sabem da sua marca, se eles forem atacar, o que eles vão usar, e aí você já consegue, né, barrar esse tipo de ataque, né, antes de que ele aconteça, né, então, assim, o serviço entende que traz essa consultoria, né, mais personalizada para as empresas, né? Hoje, as empresas, de um modo geral, quando contratam uma consultoria em cibersegurança, uma cibersegurança como serviço, é justamente isso que elas esperam, né? Que você tenha uma atuação preventiva, né? E consultiva. Então, ela espera que vocês, antes de um problema acontecer, que você leve a eles, né? Sugestões, né? Tendência justamente para evitar, né? Elas esperam que você esteja 1, 2, 3 passos à frente do que eles estão, do que eles que contratam estão, justamente para você levar para eles, né, um plano de futuro, né? Vamos fazer isso para evitar tal coisa. Então, isso hoje a gente vê no nosso dia a dia muito essa necessidade de uma atuação preventiva e consultiva por parte das empresas de prestação de serviço de cibersegurança. Com certeza. E Marina, isso que você comentou é muito importante, né? Essa parceria da empresa de cibersegurança com a empresa contratante nesse processo de ir além da terceirização, né? Vou dar um exemplo, né? Você pode, com esse serviço de cibersegurança como serviço, oferecer uma consultoria especializada e personalizada, por exemplo, que vai fornecer acessos a uma equipe de especialistas em diversas áreas, que trabalham em colaboração com a empresa para enfrentar desafios específicos. E aí, quando você fala lá, né, você trouxe a questão da migração para a nuvem, né? Uma consultoria para migração para a nuvem, por exemplo, ela pode ajudar a empresa a planejar, executar uma transição suave, levando em consideração aspectos de segurança necessários nesse ambiente. Então, anda de lado a lado, né? A equipe de segurança, né, que é essa terceirizada, né, com a equipe que o cliente, né, ou a empresa também contratou, né? Trabalham em conjuntos, trabalham a 4 mãos. Então, o que vai acontecer nesse processo? Uma análise das necessidades da empresa, a seleção das melhores soluções de segurança em nuvem, a implementação de controles apropriados, muitos dos quais a empresa, né, que terceiriza esse processo, né, esse serviço de segurança, tem no seu know-how. E quando você
traz para a gente, né, a questão dos laboratórios de inteligência de ameaças, como, por exemplo, o FortiGuard Labs, né, que fornecem serviços especializados e combinam a análise das ameaças em tempo real. Isso faz com que toda essa inteligência possa ser utilizada para a empresa, né, de cibersegurança como serviço, utilizar no seu trabalho em conjunto com a empresa contratante. Então você tem 3 pontos aí, né? Você tem a empresa que provê o serviço de segurança, né, como serviço, ela está se sustentando em todo o conhecimento da empresa que tem esses laboratórios de inteligência, FortiGuard Labs, por exemplo, e leva tudo isso junto para a empresa contratante. Então, assim, a gente vê muito benefício nisso, né? Seria inviável para as empresas, né, terem todos esses ativos, né, se não fosse de forma terceirizada, seria impossível, né, ter tantos profissionais especializados em tantas áreas diferentes. Seria muito... Não tem como, Marina. Seria Sim. insustentável, né? Financeiramente é insustentável, né? A empresa, ela precisa focar no negócio dela, seja varejo, seja indústria, seja energia, seja educação, né? Finance, eles têm que focar no negócio deles. Normalmente eles já não têm uma equipe, né? A equipe é enxuta, né? Você tem lá 2, 3 pessoas tomando conta da área de TI, né? Quanto mais você vai ter uma equipe de cibersegurança lá dentro, né? E se tiver uma pessoa que se destaca, em algum momento ela vai ir para uma empresa do segmento de cibersegurança. Então é muito mais vantajoso você realmente contratar o serviço terceirizado, né? Legal. E como vocês enxergam o futuro do mercado de cibersegurança, né? E principalmente do combate ao crime cibernético, né? Com a popularização do uso dos serviços, né? Então, assim, como vocês comentaram, né? Até o Machado falou de conscientização, que é outro tipo de serviço, né? Que as empresas podem ter. Se as empresas passam a usar mais esses serviços, né? Então elas garantem que todos os funcionários estão treinados, né? Porque às vezes, né, troca de funcionário e que nunca ninguém vai estar para trás nessas informações. Ou mesmo essa questão de detecção, né, e resposta em tempo real. Vocês acham que isso pode ajudar a combater o crime cibernético de uma forma mais ampla, né? Pensando isso, né, na inteligência artificial, né, que eles estão usando. Então, a gente precisa, né, combater isso de várias frentes. Vocês acham que o serviço pode ajudar nessa questão? E até no compartilhamento de informações, né? Às vezes as empresas que possuem esses serviços, elas têm mais material, mais dados e capacidade para compartilhar informações entre elas, entre as empresas que fornecem os serviços, entre os fornecedores. Como vocês enxergam essa parte? Sem dúvida alguma, né? A preocupação com relação à segurança da informação hoje, numa sociedade tão digitalizada como ela está, né? Ela é constante, né? E a gente, pelo menos eu reparo, uma coisa benéfica, que é o amadurecimento, né, da consciência das empresas de um modo geral, do quão sensível é a cibersegurança, né? Então, se a gente comparar hoje o mercado de cibersegurança com alguns anos atrás, né? Não chega a uma década, né? O quanto esse mercado amadureceu, o quanto as empresas entenderam a importância da cibersegurança, né? E o quanto isso é vital para a sustentabilidade do seu negócio, né? Isso, graças a Deus, melhorou bastante, né? Agora, é uma preocupação constante, porque gerações novas vindo, hoje já todo jovem ele já é desde sempre conectado, então ele vai trabalhar numa empresa, ele já conhece, ele já está habituado ao ambiente digital, né? Porque tem isso na sua casa, etc. Então, isso faz com que a preocupação em relação não só à educação, ao comportamental dessas pessoas, né, desses funcionários, quanto as ferramentas de segurança em si
seja uma constante, né? Então, eu vejo que houve uma evolução grande, uma evolução de maturidade no mercado grande. No entanto, isso não nos permite que baixemos a guarda, né? Porque da mesma forma que a gente está todos os dias trabalhando ali, buscando melhorias e formas de defender essas empresas, né? Os atacantes lá, os malvados, estão também da mesma forma buscando novas maneiras de ataque, né? Bem Então, financiados, né? exatamente. Então, não dá para baixar a guarda, não. Eu vejo uma grande, um aumento grande no amadurecimento das empresas, mas não dá para baixar a guarda, não, porque isso acredito que é um assunto sensível agora e será por muito tempo, se não para sempre. O que o Daniel Machado traz é interessante porque a gente fala muito, né, hoje em dia, da ascensão, né, dos ataques cibernéticos, né? A gente vive num momento de ascensão impulsionado pela inteligência artificial, né? E é incrível isso, né? A gente chegou até a publicar um artigo recentemente falando sobre inteligência artificial na área de cibersegurança, né? Sendo usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, ao passo que as empresas de cibersegurança utilizam a inteligência artificial para cuidar, né, dos ativos, para procurar respostas, né, a incidentes mais rapidamente, soluções, o lado, né, do mal também produz, com a inteligência artificial, artimanhas de violações mais estratégicas, mais inteligentes, mais eficientes. Então, a gente fala muito de phishings impulsionados por inteligência artificial, por ransomware impulsionados por inteligência artificial, que conseguem, né, se camuflar, de se modificar, de fazer maneiras de mudar e de enganar, né, os dispositivos de segurança. Então, a gente sabe que é um processo futuro, né? Na verdade, nem futuro, isso é uma realidade atual, tá? Então, o futuro é além, né? Quanto mais a gente alimenta esses elementos, os dois lados vão tentando se balancear, né? Quem defende e quem ataca, né? É uma guerra cibernética aí que a gente vive, né? Mas eu vejo sim que no futuro, né? Só complementando, no futuro, né? Para que a área de segurança, né, vença, né? É bem o que a Marina comentou, né? Há necessidade do compartilhamento de informação e colaboração dela, sem dúvida, né? Eu vejo um futuro inclusive, que os fabricantes compartilhem informação entre si e as empresas de cibersegurança, principalmente das que trabalham com cibersegurança como serviço, compartilhem informações entre si e com os fabricantes, de modo que a gente consiga ter uma resposta mais rápida, uma percepção mais rápida do que está acontecendo no mundo cibernético, principalmente com relação aos atacantes, né? E aí entra automação e resposta em tempo real. Então, automação é essencial, né? Então, muita gente fala, né, sobre automação em cibersegurança. Automação não é mais opcional. Automação é obrigatório, né? Quem não utiliza automação, perdeu. Precisa ser automatizado. E a educação e conscientização contínua dos funcionários, das pessoas que não são de TI, é extremamente importante. Então, eu vejo que as empresas de cibersegurança, principalmente as que trabalham em cibersegurança como serviço, devem levar programas de educação e conscientização em cibersegurança para os funcionários das empresas, por meio de workshops, por meio de eventos, por meio de atividades diárias e contínuas, fazendo um trabalho, né, de simulação. Tem que ser um trabalho a quatro mãos, porque a gente sabe que muitas vezes a ponta mais fraca é a que está atrás do TI, né? Por conta, muitas vezes, de uma desinformação, né? Por clicar num phishing, por pegar um pendrive que não sabe de onde veio, coloca, espeta lá no computador. Então, enfim, a falta de informação acaba sendo, né, levando aí ao ataque, né? A gente fala que é o que a gente fala que é o ataque interno, né? Ele não veio de fora, ele veio de um funcionário de dentro que não sabia exatamente como ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Então é muito importante quando você fala da educação dos funcionários. Uma coisa que você falou que é muito legal aí, Dani, e eu reparo, eu vejo isso acontecer, né? Essa união dos fabricantes, dos provedores de tecnologia de um modo geral, né? Porque se você pensar
algum tempo atrás, né, existia uma certa separação, vamos dizer assim, né? Você tinha determinado fabricante não liberava informação para um outro, etc., uma preocupação de concorrência, etc. Hoje a gente vê dentro daquele conceito que eu falei de amadurecimento do mercado de cibersegurança, uma preocupação justamente ao contrário. Você vê os grandes players, etc., assim como as grandes empresas prestadoras de serviços de cybersec, compartilhando informações, porque entenderam que a guerra, né, não é entre nós, né, é contra os atacantes, com o lado malvado da força, né, falar assim. Eles se Então, unem, hein? Eles se unem. eles se unem, exato. Sim. Então, eu achei muito legal os fabricantes pararem de ver essa questão de concorrência, né? E falar, não, vamos nos unir aqui, vamos colaborar, vamos enriquecer um ao outro de informação, no sentido da gente defender os nossos clientes de quem os está atacando, né? Então, eu achei isso também, eu venho percebendo isso e achando muito legal esse amadurecimento, né? Não dá para lutar sozinho, né? Não dá. É muita informação e é isso, né? Se você não compartilha, você acaba também ficando para trás, né? Porque Sem dúvida alguma. o mercado tem que trabalhar junto nesse Tem que ser caso. colaborativo sempre. E acho que é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Vocês gostariam de se despedir, passar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes? Então, acho que antes de nós nos despedirmos, né, eu gostaria mesmo de enfatizar a importância da cibersegurança no mundo digital atual, né? Isso é muito importante, né? À medida que a tecnologia avança, vão surgindo novas oportunidades, mas também novos desafios em termos de segurança. Por isso, vem aí a cibersegurança como serviço. Um outro ponto que eu vejo muito importante, e lembrar aos nossos ouvintes, é que a cibersegurança é responsabilidade de todos, tanto de indivíduos quanto de empresas. Sim. Então, nós precisamos estar atentos às práticas de segurança, proteger as nossas informações pessoais e profissionais e estarmos atualizados sobre todas as ameaças cibernéticas em evolução. E aí posso deixar um recado? Um recado que eu dou é que se você é uma empresa, considere a adoção desses serviços de cibersegurança como serviço. Sim, porque vai ter uma possibilidade que vai ajudar, né? Talvez as empresas nem pensem nessas, né, que tem essa possibilidade. Nossa, isso eu não consigo, isso não dá, mas daria, né? Por meio do serviço. Não dá sim, né? E vai fortalecer a postura de segurança da empresa, né? Vai ajudar, né, a fortalecer essa postura de segurança da empresa, que é o que todas procuram, né? Eu queria agradecer aí a Fortinet e a Marina pela oportunidade desse bate-papo hoje, né? E fazer um apelo aí, principalmente a garotada que está entrando no mercado de trabalho agora, né? Que já estão habituados, né? Já estão habituados aí no mundo digital, para quando entrarem nas empresas, né? Procurarem entender qual que é a política de cibersegurança da empresa, conversar com o seu gestor, conversar com o gestor de TI, o gestor de segurança da informação, justamente para evitar, né, colocar a empresa em algum risco de ataque cibernético. Então é importante sempre que começarem numa empresa nova e entender a política de segurança da informação da empresa para evitar qualquer tipo de problema. É isso. Um abraço para vocês. Legal, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação, Daniel Machado, Daniel Porta, e muito obrigada aos nossos ouvintes por terem acompanhado o nosso podcast hoje. E fica também a dica, vocês podem revisitar os episódios anteriores, a gente já publicou muita coisa legal, então fiquem atentos e até o próximo. Obrigada.